Sejam bem-vindos ao Boa Leitura HQ Will Silva na área. E hoje vamos tentar, veja bem, vamos tentar colocar a cronologia dos X-Men em ordem. Falando de uma forma bem resumida, tal como é o quadrinho, o que é X-Men Grand Design. Mas antes da gente entrar no assunto, esse vídeo vai ter alguns spoilers. E pra gente desenvolver uma narrativa aqui durante o vídeo, é importante que esse vídeo tenha spoilers. Assine o canal, deixe seu like, deixe seu comentário é muito importante. Nos siga nas nossas redes sociais, o link para você nos seguir tá na descrição do vídeo. Meu muito obrigado e bora falar de quadrinho. Para você que ficou de fora da cronologia dos X-Men e quer começar a ler agora, eu recomendaria algo como a saga dos X-Men que está saindo pela Panini. Mas X-Men Grand Design é interessante de se ter na coleção e eu vou te mostrar o porquê. Pelo simples fato de, ao mesmo tempo de ele fazer um resumão daquilo que já aconteceu com os mutantes, ele é uma clara homenagem a alguns arcos importantes que ocorreu ao longo dos anos com os X-Men nas histórias em quadrinhos. Mas para alguns desavisados pode causar estranhamento e confusão durante a leitura, algo que eu vou explicar mais à frente no decorrer do vídeo. Aqui nós vamos ter 3 volumes, edição especial de colecionador, com pouco mais de 120 páginas. Essas páginas elas emulam um papel jornal para remeter a algo um pouco mais velho. Embora o quadrinho tenha essa emulação, é um papel muito bom de alta qualidade. Eu vou deixar um link com desconto caso vocês tenham interesse nesse material. O autor Ed Piskor ele já havia feito um trabalho com a HQ Hip Hop Genealogia, lançado em 2013, que sai no Brasil pela editora Veneto, onde ele conta a evolução do hip hop com o passar dos anos, o que deu a ele o primeiro Eisner por este quadrinho. E por falar em hip hop, que é algo que eu particularmente gosto muito, este primeiro volume ele abre com um texto bem bacana do rapper Emicida. Em X-Men Grand Design você não vai ter tudo contado, detalhado, mastigadinho assim como numa grande saga, mas sim eventos que são resumidos em poucos quadros. Por exemplo, a aparição do Namor lutando contra o Tocha Humana, ela é mostrada em apenas um quadro e logo já vamos ser apresentado as origens do Professor Xavier e do Magneto. E esses dois podemos dizer que sim, eles têm um desenvolvimento de origem bem interessante em meio a tantos retalhos de cronologia que nos é mostrado no decorrer da história. A gente começa com o Ato, o Vigia e o Gravador. Sim, a Marvel ela tem um personagem chamado Gravador que está ali simplesmente para gravar o que o Vigia relata. E o Ato começa a contar que ele andou observando sobre a raça mutante e mostrando que eles estão desde os primórdios da humanidade. Gosto de como os easter eggs e os fanservices são entregues aqui neste quadrinho, principalmente quando Magnus, o Magneto, está descobrindo seus superpoderes. E sem querer ele utiliza o escudo do Capitão América para se livrar de uns nazis que queriam matá-lo. O Capitão América estava observando o menino Magneto junto ao Wolverine, sendo essa a única aparição do Wolverine neste primeiro volume. Tirando a coincidência na ocasião, e cara, que puta coincidência, eu gosto desse momento, gosto muito desse momento. O Piskor ele traz momentos muito importantes, principalmente da equipe de mutante principal, quando eles eram apenas crianças. O primeiro grupo é formado por Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo. Essa primeira equipe de X-Men eles não concluem as coisas, pois surge uma ameaça e eles não dão conta dessa ameaça. Falta organização nessa galera e o Magneto cresce muito como o vilão da história. O Magneto aqui vai formar o seu próprio grupo, a Irmandade de Mutantes. Você vai ter aqui ele querendo vingança da humanidade e ele querendo impor a sua ideologia mutante para cima da raça humana. Nos é mostrado de uma forma bem decente o embate entre Magneto e Xavier e como eles dois se conheceram, tornaram-se grandes amigos e depois se tornaram rivais. No segundo volume nós temos a segunda Gênese, onde nos é contada a história da Fênix, é apresentado Krakoa, a Ilha Mutante, e o segundo grupo de super-heróis, que está meio para um grupo de pessoas com um gosto um pouco duvidoso, mas que é melhor que a primeira equipe sem sombra de dúvidas. Na segunda formação nós temos Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Solaris, Apache e Banshee. E aqui o Piskor tem uma sacada que o que é mostrado no início é desenvolvido no final, e para você ver como tudo se desenrola no final você tem que voltar para o início da história. Então a gente tem o ser cósmico Fênix possuindo o corpo da Jean Grey e mostrando como a equipe vai ter que lidar sem a sua principal componente, que é a Jean Grey. E se o Professor Xavier é poderoso, cara, vou até me ajeitar aqui no banco aqui, a Fênix ela é brabíssima demais.
Em um confronto com o Império Shi'ar, que quer pôr fim na Fênix, ela destrói o universo inteiro, ela coloca os X-Men dentro de um cristal onde o tempo não existe e ela leva 7 bilhões de anos para reconstruir o universo átomo por átomo. Ela reconstrói o universo e eles sentem os 7 bilhões de anos passarem até voltarem para a Mansão Xavier. Loucura total. E a última história, que se chama Segunda Gênese, é o professor Xavier que começa a reunir a segunda equipe de X-Men para resgatar a primeira equipe que está presa em Krakoa. Vejam só que interessante que é. Ela inicia em Krakoa, finaliza em Krakoa, mas a conclusão da história se dá quando você relê tudo de novo. E o terceiro volume é a saga do Extermínio, e aqui a gente volta no que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Mas para alguns desavisados pode causar estranhamento e confusão durante a leitura, algo que eu vou explicar mais à frente no decorrer do vídeo. Como é visto no segundo volume, a Jean Grey ela é dada como morta. Aqui a gente tem a ressurreição dela. Mas antes dela ressuscitar, o vilão Senhor Sinistro, ele cria um clone da Jean, que faz com que o Ciclope se envolva com esse clone e tem um filho que vem a ser o Cable. A Jean Grey ressuscita, o clone morre e vida que segue. Mas como tudo que o Ed Piskor mostra é um teaser de grandes sagas, quando há uma passagem de tempo na história, a gente vê o Cable já crescido, imaginando que foi o bebê que cresceu com o passar do tempo. Mas na verdade já é o Cable que veio do futuro e está interagindo no presente da história com a atual equipe. Essa chegada do Cable ela não é mostrada, me causando uma confusão e me tirando um pouco da leitura neste momento. A gente tem o projeto Extermínio, que é uma conspiração do governo que visa extinguir os mutantes. Então os sentinelas começam a executar o trabalho, eliminando qualquer tipo de mutante que ele encontra pela frente. E ao final temos Dias de um Futuro Esquecido, sendo que para você que lembra do filme onde a memória do Wolverine volta para o passado para evitar o extermínio, aqui na HQ a gente vê que Kitty Pryde é quem volta ao passado e alerta os X-Men do futuro. Concluindo o volume 3, a gente tem uma história escrita por Chris Claremont, desenhos por Jim Lee, onde vemos o Wolverine e o Capitão América numa trama envolvendo o Tentáculo e a Viúva Negra. Acredito que essa história adicionada ao final do quadrinho se dá porque o que foi desenvolvido pelo Piskor é mais curto do que nos volumes anteriores. Ela destoa um pouco, mas eu gostei do pouco que eu vi. E aqui concluímos o nosso resumo dessa obra, que já é bem resumida, que é X-Men Grand Design. Se você quer conhecer um pouco mais do Boa Leitura HQ, dê seu like, dê seu comentário. Meu muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo e tchau!